Olá, professores, como vocês estão? Estamos aqui de volta para dar continuidade na nossa discussão, né? Eu sou o Fernando, sou diretor do Núcleo Pedagógico. Semana passada, a gente mandou para as escolas, né, pediu para os professores coordenadores para que eles passassem para vocês, né, distribuíssem o link, né, a melhor forma que a escola encontrou de fazer isso, de uma TPC que a gente tinha gravado antes daquela pausa do recesso, do feriado. Que daí era uma discussão que a gente tinha para fazer com vocês sobre a utilização do roteiro de estudo, né, como que a gente poderia fazer uma conversa entre o que está no centro de mídias e o que vocês estão preparando para os roteiros que vocês disponibilizam para os alunos de vocês. Então, para quem não assistiu esse vídeo da semana passada, ele está aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então, a gente vai deixar aqui o card para que vocês acessem esse vídeo da semana passada, mas é fundamental que vocês acompanhem por lá, porque o começo da nossa discussão está lá, e aí essa semana a gente vai dar continuidade no que a gente propôs nesse alinhamento que era o nosso antigo ATPC, tá bom? Então, os objetivos daquele vídeo e desse vídeo é ajudar vocês nesse processo da elaboração do roteiro, né? Então, um roteiro para o professor, onde ele vê quais são os dados que ele precisa para ele preparar o roteiro de estudo personalizado do estudante, né? Então, são duas fases, né? Uma fase do professor, para daí, a partir dessas informações que o professor tem para ele, preparar o roteiro personalizado do estudante. E aí também a gente pensar, ajudar a gente a refletir quais são as estratégias que vão auxiliar nesse processo da aprendizagem dos estudantes, tá? Então, pensando que o que foi o vídeo da semana passada, né, que vocês trabalharam na semana passada, para a gente discutir qual é a periodicidade desse roteiro, né, de quanto em quanto tempo eu vou fazer esse roteiro, como que eu vou estabelecer isso, né? Isso normalmente passa também por uma conversa da escola, né? A escola percebe que esses alunos, esses estudantes, precisam de um tempo maior para executar esses roteiros. Então, isso é uma conversa que vocês vão ter entre vocês e definir isso, né? Também a necessidade da verificação da programação semanal do Centro de Mídias, que isso é fundamental para que vocês consigam articular qual a habilidade essencial que está sendo trabalhada no Centro de Mídias e como que vocês vão executar elas nos roteiros que vocês têm com os alunos, né? Como que vocês podem acompanhar essas aulas no Centro de Mídias, tanto vocês como os estudantes, né? Vai ser ao vivo, vai ser uma reprise, e aí também isso envolve essa articulação com o roteiro de vocês e, principalmente, definir quais são as habilidades e os temas que são trabalhados no plano que vocês vão fazer e executar para os estudantes, né? Então, esse roteiro personalizado dos estudantes é fundamental que ele seja a partir de alguma habilidade essencial que está sendo trabalhada naquele momento. E aí, como que vocês utilizam esse material de apoio, tá? Então, para essa semana, a gente tem essa conversa com vocês por área. Então, as áreas vão conversar, né? Então, vocês vão conhecer os PCNPs de vocês, da área de vocês, e vocês vão conseguir fazer uma discussão mais específica para as necessidades da área de vocês. A gente também tem a participação da PCNP de Educação Especial, a Vera, né, com uma proposta de atividade, e é isso, tenham uma boa TPC, aproveitem, né, estamos à disposição, sempre lembrando que a gente deixa todos os documentos que a gente cita na TPC, os links que a gente comenta, estão todos na descrição do vídeo, tá? E aí também vou falar mais uma vez para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, né? Assinem lá,
subscrevam, porque quando o vídeo for postado, vocês automaticamente já vão receber esses vídeos, e aí fica mais fácil também a comunicação da gente com vocês. Obrigado e boa TPC para todo mundo. Olá a todas e todos que estão nos acompanhando, né? Bem-vindos ao ATPC da área de Ciências Humanas, nossa área que é formada pelos componentes curriculares, né, de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Eu sou a PCNP Beatriz e estou atuando como PCNP de Geografia. Bom dia, bem-vindos ao ATPC da área de Ciências Humanas. Meu nome é Eduardo, sou PCNP de História. Bem, para iniciarmos, iremos partir do mesmo roteiro que vocês viram no vídeo de alinhamento das estratégias do ensino híbrido. Para quem não viu, o link consta aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse roteiro que estamos falando ainda não é o roteiro que vai para o estudante. Esse roteiro é uma coleta de dados para que nós, professores, possamos elaborar um roteiro de atividades que faça sentido para o estudante e que também esteja articulado com o centro de mídias. Este é o modelo ideal, que você irá se apropriar daquilo que for útil para você, para organizar o teu trabalho. Nós optamos por elaborar a coleta de dados do componente curricular de História da primeira série do ensino médio. A primeira série está com uma estrutura curricular diferente. A habilidade é compartilhada com todos os componentes curriculares da área. Então, a gente vai aqui preencher as primeiras informações do nosso roteiro de coleta de dados. Então, aqui, né, no começo da nossa coleta, a gente preencheu com o componente curricular, né, História, o ano e série da turma que a gente está trabalhando, né, primeira série do ensino médio, e os materiais que a gente tem disponível para elaborar esse roteiro. Então, a programação do Centro de Mídias, né, vocês já viram na TPC anterior, as habilidades essenciais, o currículo em ação, né, que é o material de apoio da secretaria, e o livro didático, o PNLD, né. Um ponto importante é que a gente possa fazer o roteiro, a gente pode fazer o roteiro tanto de aulas que ainda vão acontecer no Centro de Mídias, ou um roteiro de uma aula que já aconteceu, né. Isso vai depender de como que está o andamento, né, do currículo com a sua turma, né? Se você está com a sua turma, você está concomitante com o centro de mídias, ou se você está atrasado em relação a ele, né? Nós hoje aqui a gente optou por trabalhar com uma aula que já aconteceu, né? Outro ponto importante é que a unidade escolar ela escolha, né, qual a periodicidade que esses roteiros vão para os alunos, né? Se serão roteiros, por exemplo, semanais, se serão roteiros quinzenais, né? É importante que todos estejam alinhados quanto a isso, para facilitar a entrega e a devolução desse roteiro, né? Principalmente nos casos em que o estudante precisa receber esse roteiro impresso. Bem, gente, esse roteiro que a gente vai fazer, ele foi baseado na última aula disponível no Centro de Mídias, para o primeiro ano. Como todo mundo sabe, né, são 2 aulas semanais no ensino médio de cada disciplina das ciências humanas, e aqui a nosso slide dará conta disso. Uma das aulas será dada pelo Centro de Mídia e a outra nós iremos trabalhar com material de apoio, o currículo em ação, ou o livro didático, ou uma atividade elaborada por você, professor. E nós, nesse ponto, pessoal, nós elaboramos aqui para o nosso roteiro uma atividade, porque a atividade presente no currículo em ação continuava desenvolvendo a habilidade, entretanto, com um objeto muito diferente daquele que foi trabalhado na aula do Centro de Mídias. Tá, a primeira busca, né, pra gente, depois que a gente colocou as informações básicas no roteiro, né, a primeira busca é no próprio site do Centro de Mídias, né, na parte da programação dos alunos, como vocês viram na TPC anterior, né,
sobre o ensino híbrido, onde a gente consegue visualizar o tema da aula e a habilidade que vai ser trabalhada nessa aula pelo Centro de Mídias. Né? Lembrando que o Centro de Mídias ele tem o foco em trabalhar com as habilidades essenciais. Né? Então, aqui, na segunda semana de março, a aula ela tem o título, né, de pré-história, que história é essa? Parte 2, do qual a habilidade essencial, né, é a CHS 102, né? Nós optamos por utilizar o tema da aula do Centro de Mídias como o tema do nosso roteiro, né? Então, ele vai dar título para o nosso roteiro também. Isso não é uma regra, mas facilita o estudante a se localizar, né? As demais informações, nós vamos conseguir obtê-las no documento onde consta quais são as habilidades essenciais de cada componente curricular, né? Esse documento está disponível para vocês também aqui na descrição do vídeo, com o nome de Matriz das Habilidades Essenciais. Então, a gente vai dar 5 minutinhos para que vocês acessem tanto a programação do Centro de Mídias, para localizar o tema da aula, vão pensar o roteiro, e acessar também o documento da Matriz das Habilidades, para localizar o objeto do conhecimento e a unidade temática que vão ser trabalhadas nessa habilidade essencial, ok?
Aqui no nosso caso de História, na primeira série do ensino médio, nós encontramos a habilidade essencial que estamos trabalhando na página 217. É aí que conseguimos ter acesso a qual unidade temática da habilidade essencial trabalhada, que aqui consta como código de escritor, e o objeto de conhecimento do qual essa habilidade se refere. Então, aqui a gente preencheu, né, com as informações que estavam faltando, né, que era a unidade temática, né, que no caso é tempo e espaço, e preenchemos com o nosso objeto do conhecimento também. Como nós estamos exemplificando um roteiro de aulas que já aconteceram, nós temos a vantagem de assistir a aula antes de elaborar o roteiro do estudante. Então, logicamente, já assistimos a essa aula e assim conseguimos coletar algumas informações extras que são expostas pelos professores do Centro de Mídia. No caso desta aula especificamente, ela faz uso da habilidade essencial EM13-CHS-101 e que nessa aula irá atuar como uma habilidade de suporte. A habilidade de suporte é aquela que permite desenvolvimento posterior da habilidade essencial que será desenvolvida na aula. Todas essas informações, lembramos que não precisam constar de um roteiro que o estudante irá receber, mas elas são fundamentais para que o nosso roteiro esteja alinhado com o Centro de Mídias e com as habilidades essenciais do currículo paulista. Isso também contribui para que nós, professores, nos apropriemos do próprio currículo paulista, pois essas habilidades essenciais são uma seleção de habilidades do currículo paulista e são entendidas como habilidades fundamentais para que o estudante desenvolva, levando em consideração esse momento pandêmico. O nosso próximo ponto é conseguir identificar o objetivo do roteiro, né? Como o Eduardo disse, como a gente já assistiu às aulas do Centro de Mídias, o nosso objetivo aqui será o mesmo que foi apresentado pelo professor durante a aula no Centro de Mídias, né? Então, a gente colocou aqui, né, problematizar o conceito de pré-história, o marco da escrita para a divisão dos períodos históricos e o viés eurocêntrico da produção do conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos da América, né? Essa é uma opção para o objetivo, né? Mais uma vez, não necessariamente precisa ser esse, não necessariamente precisa ser o mesmo que é apresentado durante a aula do Centro de Mídias, mas ele precisa ser voltado para a aula que você está trabalhando concomitante com o Centro de Mídias. Tá? O objetivo ele poderia ser, por exemplo, um aprofundamento de uma parte específica que foi trabalhada no Centro de Mídias, é uma opção também. O nosso próximo ponto é elencar quais atividades os estudantes irão realizar no roteiro que receberem. No nosso exemplo, a primeira atividade é a própria aula do Centro de Mídias. Pré-história, que história é essa? Parte 2. A segunda atividade é fazer o desdobramento da aula do Centro de Mídias, onde iremos verificar se o aluno compreendeu o que assistiu e retomar alguns pontos-chave. A terceira atividade pode ser o uso do material de apoio. Nós, professores, temos a possibilidade de verificar o caderno do professor do currículo em ação, que sempre terá alguma situação de aprendizagem envolvendo a habilidade trabalhada e que nos ajuda a elaborar o roteiro. No caso, a situação de aprendizagem que trabalha a habilidade CHS-102 é a situação de aprendizagem 1, que consta no caderno do professor na página 51. Porém, nesse caso específico, ela não fez menção nenhuma ao tema que é trabalhado no Centro de Mídias, que era a pré-história. Mas é importante estarmos sempre verificando o material do currículo em ação. Até porque o material, né, do currículo em ação, ele pode nos ajudar a desenvolver alguma atividade que conste no roteiro. No nosso caso, o currículo em ação do caderno do aluno, essa situação de aprendizagem 1, que trabalha a habilidade essencial, né, CHS 102, ela consta nas páginas 258 e 259.
Quando vocês consultam esse material do Currículo em Ação, dá para perceber também que a situação de aprendizagem, né, no caso de história, ela é dividida em vários momentos, né? Então, momento 1, momento 2, momento 3. Então, cada componente curricular vai trabalhar situações de aprendizagem de uma maneira. Então, é interessante que a gente conheça esse material, né? A gente optou por falar desse material porque todos os estudantes da rede, em tese, o possuem, né? E ele também está disponível online, né? A gente deixou aqui na descrição do link, na descrição do vídeo, desculpe, o link para o acesso no site da EFAP, tá? Onde contém todos os materiais de apoio da SEDUC. Assim, a gente tem uma maior garantia de que o estudante terá meio para a realização de uma atividade proposta, né? Já que é um material que ele possui. No nosso caso, do roteiro do aluno, a gente não vai ter nenhuma atividade para ser realizada no material de apoio do Currículo em Ação, porque o nosso foco do nosso roteiro é para a história. Mas é isso, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, tá? Outro material que pode ser indicado para uso é o livro didático, né? O PNLD. Cada unidade escolar vai ter uma realidade diferente em relação ao livro didático, né? E no nosso roteiro, vocês vão ver que como a gente não tem um livro didático padrão, o Edu comentou que a gente optou por desenvolver um exercício, né? Uma atividade em comum, tá? A quarta atividade do nosso roteiro é um encontro virtual com os estudantes, né? E esse encontro virtual ele pode ocorrer por diversas plataformas. A gente sugere o uso da sala de aula do próprio centro de mídias, porque ele é uma plataforma que não consome pacote de dados do celular para poder acessá-lo. Mas cada unidade, cada professor, enfim, pode utilizar aquela plataforma que mais lhe convém, né? Sabemos que muitos, por exemplo, utilizam o Meet para esses encontros. Sugerimos que seja escolhido um dia e horário da semana e que isso se mantenha, pois facilitará a rotina do estudante ter sempre o mesmo dia e horário. Uma outra sugestão é que o encontro ocorra no mesmo dia em que os estudantes têm aulas no centro de mídias. No caso em questão, da primeira série do ensino médio, as aulas de história são sempre de quarta-feira. Então sugerimos que esse encontro ocorra na quarta, ou no máximo no dia seguinte. É importante também que esse encontro não ocorra durante os momentos em que estiver ocorrendo outra aula de outra disciplina do mesmo ano. As aulas das séries de anos seguem sempre o mesmo horário, então é fácil identificar os horários possíveis para esse encontro. A quinta atividade que elencamos é uma avaliação. Pensamos que as avaliações devem ser contínuas para identificarmos o que o estudante está conseguindo desenvolver e o que tem encontrado dificuldade. Por fim, iremos colocar no roteiro alguns materiais extras para aqueles estudantes que podem e desejam se aprofundar mais na temática. Agora que a gente já identificou quais atividades que vão constar no roteiro dos estudantes, a gente vai para os dois últimos pontos, antes da gente começar a elaborar o roteiro que vai para o estudante, né? Que é qual estratégia usamos no roteiro do estudante e qual tipo de avaliação nós iremos optar. Professor, é importante que para aplicar as atividades seja escolhida uma estratégia. Essa estratégia de como aplicar é o que chamamos e o que vocês já conhecem, as metodologias ativas. Existem várias metodologias ativas, aqui estão colocadas algumas mais genéricas, né? Não estão voltadas a nenhuma disciplina específica, mas que você pode se apropriar delas, né? Não só nessa forma, como também nas formas específicas em que elas se encontram na tua disciplina. E para finalizar, né, esse roteiro do professor, essa coleta de dados, é importante que a gente tenha em mente em como iremos realizar a avaliação, né? É importante compor uma verificação do ensino com diferentes abordagens e práticas, né? Podendo-se incluir, a gente pode incluir uma sondagem, uma autoavaliação, rúbrica de aprendizagem,
enfim, existem vários tipos de avaliação que podem ser trabalhadas, né, no roteiro do estudante para a gente verificar o que ele desenvolveu e do que ele precisa ainda tá fazendo uma recuperação. Nós iremos agora ter um intervalo de 10 minutos para realizarmos a coleta de dados. O objetivo do roteiro, as atividades que irão constar no roteiro do estudante, qual estratégia iremos utilizar para esta avaliação.
Então, aqui, né, a gente tem toda a coleta de dados que a gente fez, né, desde as informações lá básicas, a habilidade, o tema da aula, o objetivo, as atividades que a gente vai trabalhar, a estratégia, a avaliação, né? E isso vai nos ajudar a desenvolver o roteiro que vai para os estudantes, tá? Então, agora a gente vai passar para, né, desse ATPC, que é o roteiro do estudante. Lembrando que esse roteiro que vai para o estudante, ele pode ser impresso, né, para ser retirado na escola, ele também pode ser transformado em PDF e anexado no centro de mídias, pode ser encaminhado, né, por outras plataformas também que seja de uso do professor e da unidade escolar, pode ser trabalhado presencialmente, caso, né, a gente esteja numa época que esteja ocorrendo aulas presenciais. Bem, pessoal, com todas as informações que nós coletamos, nós iremos preparar o roteiro de estudo que será enviado para os estudantes, com uma linguagem a mais compreensível possível para os estudantes, né? A gente propõe aqui esse formato com a disciplina e o ano, o nome do aluno, o nome do professor, a data de entrega, colocamos esses dados, primeiramente, esses combinados sobre como será a forma de entrega. É importante que esteja claro para o estudante o que ele vai desenvolver no roteiro, né? Então, aqui logo abaixo do tema, a gente coloca o que ele irá aprender e o que ele vai precisar para compreender esse tema, né? Como se a gente deixasse explícito, né, numa linguagem que o aluno entenda, qual é a habilidade essencial. Então, a gente informa para o estudante que iremos retomar e aprofundar as habilidades desenvolvidas no Centro de Mídias São Paulo, né? E, para isso, o estudante ele irá rever algumas hipóteses de povoamento, que ele já teve contato durante a aula do Centro de Mídias, só que agora a gente quer que ele tenha uma atitude historiadora, né? Que ele consiga analisar uma fonte histórica e se posicionar quanto a isso. Nós dividimos o nosso roteiro em 4 atividades. A primeira é focada no Centro de Mídias. Essa atividade, por sua vez, está dividida em 4 etapas. E a primeira etapa é justamente assistir a esta aula, que neste momento o Centro de Mídias é o carro-chefe da SEDUC. Indicamos ali o nome da aula, que corresponde ao roteiro, e o momento em que ela foi transmitida. E pontuamos algumas questões para orientar o estudante que está assistindo esta aula. É muito importante a gente apontar também para aqueles estudantes que não consigam assistir essa aula no Centro de Mídias, algum outro meio dele ter contato com essa disciplina, com essa habilidade específica. Então, a gente colocou tanto uma referência ao currículo em ação, quanto uma referência ao material didático, conforme o caso, né? Nas próximas etapas da atividade 1, o foco será que o estudante coloque a mão na massa, faça e realize alguns exercícios que o ajudarão a desenvolver a habilidade proposta. Então, dando continuidade, né, à aula do Centro de Mídias, na etapa 2, a gente propõe uma atividade de fixação do que ele viu no Centro de Mídias, né? Aqui o professor pode elaborar uma atividade ou utilizar o material que o estudante já dispõe, né, o currículo em ação, um exercício do livro didático. E é possível também que no próprio livro didático, né, ou no currículo em ação, já tem uma proposta interessante para analisar criticamente as matrizes conceituais, né, como propõe a atividade que a gente está trabalhando, para que os estudantes compreendam o objetivo do seu roteiro. E se for o caso, ele pode indicar um exercício ou uma atividade que conste no currículo em ação ou no livro didático. O professor não precisa copiar o exercício que está no currículo em ação ou o exercício que está no livro didático aqui no roteiro. Ele pode só fazer a indicação, né? Realizar exercício, realizar página tal, de tal material. Outro ponto importante é que o roteiro que se o roteiro traz exercícios, né,
o professor precisa deixar um espaço para que o estudante coloque as respostas, ou indicar que ele faça em uma folha separada e anexe junto a esse roteiro para ser entregue, seja pelo meio digital, seja, né, presencialmente na escola, enfim, tá? Então, é importante que a gente indique como e onde o aluno vai realizar as atividades que estão sendo propostas. Na etapa 3 da atividade 1, nós explicitamos as teorias que foram abordadas na aula do Centro de Mídias. E pensando em ir além do que já foi desenvolvido lá, pedi que o estudante analise as teorias e que tome uma posição neste debate. Buscamos, assim, enfatizar o seu protagonismo como estudante. E para finalizar a primeira atividade, a gente retoma um conceito que foi bastante focado na aula do Centro de Mídias, né, e instiga o estudante a se aprofundar nela a partir da realidade brasileira. A habilidade trabalhada nessa aula propõe diversas maneiras para se analisar um conceito, né? Então, a gente finaliza essa primeira atividade e passa para a atividade 2. Indo além da aula do Centro de Mídias, mas partindo dela, propusemos um trabalho diretamente com uma fonte histórica. Este tipo de pesquisa permite ao estudante desenvolver o seu conhecimento de forma ativa. Também permite que ele perceba que o saber histórico é construído através das fontes, e não é algo que surge pronto no livro didático. Aí a gente coloca, né, uma imagem, né, elaboramos uma questão para que ele faça a leitura dessa imagem. E, novamente, aqui a gente poderia ter utilizado algo que conste no currículo em ação ou no livro didático. No final dessa atividade 2, a gente também deixa um espaço para que o aluno escreva o que ele não compreendeu, suas dúvidas, né? Para que nós, professores, possamos dar uma devolutiva a ele, né? Seja na atividade 3, que é o encontro marcado, seja por meios digitais, ou seja posteriormente, caso este seja um aluno que só tenha contato com o roteiro impresso. Professor, com mais de um ano de ensino remoto, você e a sua escola já devem ter identificado um meio de comunicação com os estudantes que obteve o melhor resultado. Este momento, que nós estamos chamando de encontro marcado, é muito rico em possibilidades, permitindo que os estudantes tirem dúvidas e debatam entre si o que foi estudado. Claro que o nosso desejo é que todos os estudantes pudessem estar presentes virtualmente em um momento de aula síncrona. Entretanto, como esta não é a realidade, é importante estabelecer também outro meio de contato. Novamente, com um ano de pandemia, você e a sua escola já têm uma experiência sobre qual é o melhor meio de estabelecer este contato. Nós sempre destacamos que o aplicativo do Centro de Mídias tem internet subsidiada e a possibilidade de interação com cada turma. E aqui a atividade 4, né, que é a atividade que finaliza o roteiro, é uma autoavaliação, né? Nós aqui optamos pelo modelo de rúbrica de aprendizagem, então a gente elenca uma série de atividades do roteiro e pedimos que o estudante assinale, rubrique, em qual etapa ele se encontra, né? Então a gente deixa aqui em cima, né, as etapas: eu não entendi, preciso de ajuda; eu entendi um pouco, eu ainda preciso de ajuda; eu entendi e eu consigo fazer sozinho; eu entendi e consigo ajudar os meus colegas a fazer, né? E aí a gente vem elencando uma série de pontos que foram trabalhados durante o roteiro, né? Por exemplo, entendi o que é pré-história, e aí ele vai assinalar aí em qual etapa ele se encontra. Para finalizar o roteiro, deixamos um para saber mais, com 2 sugestões, para aqueles estudantes que têm a possibilidade de se aprofundar no tema. Agora que a gente finalizou, né, o roteiro que vai para o estudante, a gente vai passar a palavra para a PCNP Vera, que atua na modalidade de ensino da educação especial, para ela conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com vocês sobre como pode ocorrer algumas adaptações, tá ok?
Pensando no estudante, público-alvo da educação especial, como você adaptaria as atividades do roteiro na sua disciplina? Vocês terão 5 minutos para refletir sobre essa questão.
Como exemplo, vamos pensar em um estudante com síndrome de Down que não consolidou a competência leitora e escritora. O que fazer? Pensando que o currículo deve ser flexibilizado às diversas condições do estudante e não modificado. O professor deve propor atividades que contemplem essas especificidades. A síndrome de Down, assim como qualquer outra deficiência, não deve ser impeditivo para a participação do estudante e muito menos para a aquisição de aprendizagem. Devemos compreender que o estudante pode apresentar necessidade no que se refere à temporalidade, e muitas vezes ele vai necessitar de um tempo maior para realizar sua atividade. Podemos pensar em algumas estratégias, como, por exemplo, trabalhar com figuras, introduzir cores nos textos, adequar o texto em caixa alta, usar imagens, ilustrações, levantar temas interessantes que o estudante goste. Enfim, cada estudante tem a sua individualidade. Portanto, professor, a flexibilização, o alinhamento curricular não diz respeito à construção de um novo currículo ou uma nova atividade, mas sim de estratégias que viabilizem um acesso de forma igualitária aos conteúdos propostos. Bem, pessoal, nós agradecemos muito por termos a companhia de vocês hoje. Foi o nosso primeiro ATPC neste formato. Nós queremos melhorar. Por isso, contamos muito com a opinião, com a crítica de vocês para desenvolver esse espaço. Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima. Também agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima TPC.